Olá pessoal, meu nome é Danilo Brito, eu sou psicólogo e você é bem-vindo a mais um vídeo do canal Sistematicamente. E no tema de hoje eu quero falar sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Mas antes, você já sabe, deixe o seu like e se inscreva no canal. O TDAH é um transtorno neuropsiquiátrico que tem como característica um padrão persistente de desatenção, podendo ocorrer variações com hiperatividade, impulsividade de forma intensa e prolongada. O Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, o DSM-5, traz alguns sintomas de desatenção, como dificuldade de prestar atenção e ter foco numa atividade, não prestar atenção quando alguém está falando, dificuldade de organizar tarefas de casa e da escola, distrai-se facilmente por estímulos externos e com frequência é esquecido. Já nas características com hiperatividade e impulsividade aparecem os sintomas de inquietude com os pés e as mãos, agitação motora como correr e pular, frequentemente fala demais e se intromete na conversa dos outros. A criança com o transtorno também apresenta déficits no campo da comunicação, como pensamentos acelerados e desorganizados, atropelando as palavras e com um discurso não organizado e fora de contexto. E quando não compreendida, a criança tende a se frustrar. O DSM define o TDAH em 3 subtipos. O primeiro é o predominantemente desatento, o segundo é o predominantemente hiperativo e impulsivo, e o terceiro é o tipo combinado entre o primeiro e o segundo. Já o CID-10 vai definir o TDAH como transtornos hipercinéticos. Hiper, que significa muito, acima e elevado, e cinético, relativo a movimento, que representa a inquietação, impulsividade e agitação. Segundo alguns especialistas, o TDAH não se manifesta inicialmente na fase adulta, e sim na infância. O que acontece é que os sintomas em adultos não são diagnosticados precocemente. Assim, o sujeito só vai perceber traços do transtorno quando são observados por terceiros, e para critérios de diagnóstico do transtorno tem que haver evidências claras sobre prejuízos funcionais na esfera social, acadêmica e ocupacional. Pesquisas apontam uma alta taxa de comorbidade para o TDAH, que é quando 2 ou mais doenças convivem no mesmo quadro, e que 80% das pessoas atendiam a critérios com outros transtornos, como transtorno opositivo desafiador, transtorno de conduta, uso de substâncias, depressão e transtornos de ansiedade. E em relação às causas do TDAH, algumas evidências apontam para fatores socioculturais, neurológicos e genéticos como predisponentes para o transtorno. Problemas de comportamento e aprendizado na infância podem ter influências devido a questões como família disfuncional, método de ensino pouco estimulador ou algum outro transtorno psiquiátrico. Por isso, é importante os pais perceberem se a criança apresenta sintomas do TDAH em diferentes momentos, por exemplo, em casa, ou na escola, ou em algum momento de lazer, pois déficits relacionados a funções executivas que causam comprometimento no funcionamento podem ser parecidos com o
TDAH, como distratibilidade, falta de foco nas atividades, desorganização, impulsividade e esquecimento. Uma dica também para os pais é verificar o excesso de informação e estímulo que a criança recebe em casa. Por exemplo, com o tempo de uso de computador, tablet, internet e videogame, pois isso também pode ser um fator prejudicial para a criança em seu rendimento. E para o diagnóstico do transtorno em crianças, é importante obter o maior número de informações sobre a mesma, como questões de saúde, comportamento, dinâmica familiar e aprendizado escolar, para que posteriormente possa se trabalhar com a criança essas questões através de entrevistas, testes psicológicos e avaliação neuropsicológica para informações complementares. Só uma observação: cada teste psicométrico terá uma finalidade bem definida para o que se propõe investigar. Assim, um teste psicológico nunca será usado como único parâmetro no construto de um diagnóstico. Isto é, ele não se encerra em si próprio, mas é utilizado como uma ferramenta adicional. E apesar dos sintomas serem parecidos em crianças e adultos, nas crianças os sintomas apresentam mais hiperatividade, sendo que os meninos têm mais probabilidade de ter o transtorno que as meninas. Já o transtorno nos adultos estará presente a impulsividade, inquietação, tédio, intolerância ao autocontrole e dificuldade de tomada de decisão. O TDAH, por não ser uma doença e sim uma síndrome, que é um conjunto de sintomas de múltiplas causas, não tem cura. Todavia, não significa que a pessoa terá prejuízos permanentes. Isso quando trabalhado no controle dos sintomas para melhor autonomia no quadro funcional. E quanto ao tratamento, ele pode ser realizado através de psicoterapia e fármacos. No tratamento psicoterápico, o psicólogo poderá recolher informações com os pais e os professores da criança. No caso de problema escolar, geralmente a queixa escolar surge no início da fase educacional em relação aos problemas de comportamento e aprendizagem. E no tratamento com fármacos, um dos principais medicamentos utilizados é a Ritalina, que é um estimulante que age no cérebro, facilitando a liberação de dopamina, que é um neurotransmissor responsável por aumentar a atenção, alerta e excitação do sistema nervoso central. Aqui eu quero ressaltar a opinião de alguns profissionais que criticam o uso indiscriminado de psicotrópicos e a patologização precoce de crianças com TDAH, pois alguns profissionais da saúde consideram que esses medicamentos são invasivos, com risco de desenvolver dependência química do medicamento em longo prazo, e que esses medicamentos servem apenas para conter o comportamento hiperativo e impulsivo da criança, sem considerar os multifatores no desenvolvimento infantil. Só para você ter uma ideia, quanto ao uso de psicotrópicos no TDAH, houve um aumento de mais de 800% no uso de Ritalina em 10 anos, após os anos 2000, fazendo com que o Brasil ocupe o segundo lugar no consumo de Ritalina no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos da América. Alguns especialistas especulam que o motivo para o aumento da Ritalina pode ser devido ao diagnóstico errado por parte de alguns profissionais com soluções simples e fáceis para melhorar a cognição e comportamento das crianças e adultos. Lembrando que não é toda criança e adulto que atende bem ao uso de psicotrópicos. Assim, o ideal seria uma avaliação minuciosa
no diagnóstico quanto à melhor forma no tratamento. E aqui eu quero deixar bem claro que eu não estou negando a existência do TDAH em crianças, porém eu reitero aqui o que já foi dito sobre a necessidade de investigação acurada para um diagnóstico mais assertivo. Bom, agora eu vou ficando por aqui. Deixe a sua opinião aqui embaixo. Eu quero saber o que você acha desse tema. E não se esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os nossos próximos vídeos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!